A versão 19 inclui o assistente de criação de perfil em todos os softwares que permitem a criação de perfil. Antigamente, na versão 12, você só tinha isso no Ultimate. Agora, com o lançamento da nova versão 19, está incluído em todos os softwares que possuem essa opção. Então, como funciona essa ferramenta? É uma ferramenta que te acompanha em todo o processo de criação de perfil, tomando algumas decisões automaticamente para você. Ou seja, você não precisa ser um expert para criar um bom perfil CC agora e conseguir um equilíbrio de cinza perfeito na sua produção. Então, entramos aqui na configuração, assistente de perfil de cores, vamos criar um novo perfil e configurar aqui os parâmetros de impressão, no caso estamos com a impressora Gongzen. Vou chamar aqui perfil vídeo e configuro a difusão desejada. No caso, vamos trabalhar com a melhor, que é a estocástica 2. Se você quer uma impressão um pouco mais saturada, a estocástica normal. Então, se quer uma coisa mais suave, estocástica 2. Opções do driver de acordo com as passadas que você deseja imprimir. E vamos para o próximo passo. Aqui começam as diferenças em relação ao método tradicional. O limite de tinta é um botão e não mais uma etapa. Quando que nós vamos limitar a tinta agora? Somente quando há problema de escorrimento ou sangramento. Não vamos cortar a cor de acordo com a parte de limite máximo. Ou seja, antigamente o pessoal tinha a errônea avaliação desse limite que cortava-se quando a cor não mudava. Só que cor é uma coisa subjetiva. Cada um tem a sua visão sobre a cor, né? Então aqui a única coisa que nós fazemos agora é, se não teve nenhum problema de escorrimento ou sangramento, ou no caso da sublimação, não migrou para a parte de trás do papel, não houve aquela supersaturação, ou no caso da impressão UV, não teve aquele relevo de tinta, você pode deixar tudo em 100%. Tá ok? E com isso nós não vamos tirar poder de cobertura do perfil, chegando no máximo gamut ou da capacidade de reprodução de cores daquela impressora. Se houve um problema, você imprime o teste, né? Se houve algum escorrimento, sangramento, você recorta ou você limita a tinta no quadrado ou na referência anterior que não te apresentou o problema. Mas, caso contrário, se o 100% ficou perfeito, deixe em 100%. Por quê? A tinta agora será cortada no momento da leitura. Então, nós definimos aqui o espectrofotômetro que nós vamos utilizar. No caso, vou usar o i1 Pro 2 e vou imprimir as referências de cor. Na sequência, eu uso o espectrofotômetro para leitura. No caso aqui, eu vou importar um perfil já existente. Então, foi feita a leitura e, como você poderá notar, o software automaticamente me corta a tinta no ponto aonde não houve realmente uma transição de cor real, ou seja, onde a cor realmente não mudou, e também ele faz uma avaliação que nenhuma pessoa faz. O branco do material. Muitas vezes a gente não consegue chegar num cinza porque não foi subtraído do canal o branco do material. Por exemplo, vamos supor que você tem um branco mais amarelado, então ele vai potencializar o amarelo. E com isso, se você não faz um corte com essa avaliação, você nunca vai conseguir um cinza neutro. Aqui nós deixamos todos os canais com o mesmo percentual de cobertura e também avaliamos o branco para a neutralização de todos os canais e conseguir aí um bom cinza, tá ok? Então aqui, como você pode notar, o cian foi cortado em 67, o magenta em 67 também, o amarelo ficou em 50% e o negro ficou em 50%, ou seja, temos aí uma boa economia de tinta. Esse perfil que é um perfil de sublimação. Ok? Poxa, Marcelo, e se eu quiser dar aquela saturadinha a mais no perfil para uniforme esportivo? Tem duas maneiras. Uma é você, vir aqui na gama manual e subir uns 10, 15% em todos os canais por igual para você manter o cinza como deve ser. Ou então utilizar a outra opção que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Finalizando a linearização, o próximo passo realmente vai nos indicar se nós tivermos uma linearização perfeita ou exitosa.
Da forma que está aqui, nós imprimimos o limite de tinta, tá? Sem a opção todos, e vamos verificar se na amostra J, que não usa o componente preto, conseguimos um cinza até pelo menos um 40%. Tem que dar alguma coisa muito próxima de cinza nessa avaliação. Então você imprime a amostra e na avaliação você tem que conseguir alguma coisa bem próxima a cinza ou até um cinza neutro de 0 até mais ou menos uns 40%. Se você não conseguiu, saiu desde o princípio um magenta, um azul, um marrom ou um verde, significa que não foi bem feita a linearização ou existe algum problema no seu espectrofotômetro. Tá? Uma vez revisado esse ponto, nós ativamos a opção todos e imprimimos o limite de tinta todos, que faz um corte total em todas as cores de uma maneira homogênea. O método anterior, ele desequilibrava o perfil, por isso que nós não trabalhamos mais com essa opção. Então agora o corte é total naquela linha que também não apresente problemas de supersaturação ou de escorrimento. Aqui eu tenho uma amostra de uma boa apresentação das amostras impressas e aqui uma amostra de um elemento completamente saturado. Então, esse é visual, mas mais uma vez nós não olhamos cor, nós olhamos o aspecto, a planicidade da cor, tá ok? Ou a impressão como ela é. Na sequência, né, vamos ver esse perfil aqui onde ele foi cortado. Ele foi cortado em 64%, só para você ter uma ideia. Na sequência, nós temos a tabela de caracterização. Aqui nada muda. Da mesma forma que a versão anterior de criação de perfil, que ali eu fiz muito mais a explicação do gerenciamento de cores ou da criação do perfil, que eu recomendo vocês utilizarem, que seria o método tradicional, tá? Dá uma revisada nesse vídeo, mas o passo de criação você utiliza todos aqueles conceitos que foi daquele vídeo nesse aqui para você ter o conhecimento que eu passei lá. Esse daqui é um vídeo curto somente para apresentação da ferramenta. Então a caracterização, quando nós imprimimos as amostras, não podem aparecer nenhum problema de escorrimento ou sangramento, senão nós não tivemos um limite primário e secundário de tinta exitoso, tá? E após isso fazemos a transferência ou imprimimos no material tudo e fazemos as leituras. No caso, dados de medição, eu vou puxar desse perfil mesmo, que é a nossa referência. E na sequência, nós finalizamos o perfil, sempre levando em consideração tudo que eu expliquei no vídeo anterior, que está aqui no mesmo canal, é só você dar uma olhada, é chamado método tradicional, mas a geração de preto nós vamos colocar no GCR. O início de tinta preta, se você conseguiu lá na amostra J chegar até 40% sem contaminação, com um cinza perfeito, eu recomendo você ter aumento de ganho de pontos aqui direto em 40%. Então você não precisa do componente preto até ali, porque você conseguiu um bom cinza até os 40%. No limite de preto, você deixa 100%, tinta total deixa 100%, 400%, tamanho do perfil grande, como sempre, versão do ICC4, tá ok? Agora vem a parte importante. Se você vai trabalhar com esse perfil para uniforme esportivo, ou onde você precisa da maior densidade ou da maior pigmentação, perdendo um pouquinho aquilo que é a soft proof, que é vendo o monitor que sai na impressora, mas imprimir com a cor mais sólida possível, mais viva possível, você pode aplicar um fator de croma. Claro, vai te consumir um pouquinho mais de tinta, porém você vai ter a cor mais vibrante como o nosso cliente de sublimação quer. Ou então, se você vai trabalhar com aquele backlit, né, que seria um material retroiluminado, nós temos essa configuração aqui que também dá uma saturada a mais para você conseguir cores mais vibrantes mesmo depois da luz aplicada. E com isso, finalizamos o nosso perfil. Como eu te disse, o assistente é muito simples, são poucos passos, direto, e no final você pode ainda até comparar o perfil com outros perfis usando a ferramenta de analisar perfil. Então, terminando aqui o perfil, você pode vir aqui e usar o analisador para comparar o perfil e ver como que ele ficou no final. Dá uma olhada. Ele te dá uma prévia
te dá a gama do perfil como deve ser, tá ok? Aqui você pode dar, reduzir ou aumentar os pontos para você ver a amplitude do mesmo, tá ok? E ter a apresentação 3D, a apresentação 2D dentro do Cielab, as curvas e você fazer até um relatório PDF sobre o uso desse perfil e os resultados, tá? Além disso, você pode vir aqui e colocar um perfil de referência. Por exemplo, eu vou pegar aqui, essa daqui é uma tinta de sublimação. Eu vou pegar uma outra tinta de um outro equipamento para comparar as gamas. Então eu venho aqui, novos perfis, vou pegar aqui por exemplo, esse perfil aqui de uma Mimac, por exemplo, tá ok? E aí você vai ver que como é um material vinil para um vinil de qualidade, não é sublimação como esse perfil, ele tem uma gama muito maior, porque o substrato ajuda, né? O tecido geralmente tem aquela aparência opaca, ou você perde muito na transferência, dependendo daquilo que você for utilizar. Se for no caso reativo, você não vai aplicar o forno, né? E o forno te dá aquela subida nas cores, então como você pode ver, a gama desse perfil de um material para comunicação visual é muito maior do que a gama aplicada no tecido. Para mais informações, entre em contato conosco. Obrigado.